Busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça o seu verdadeiro valor. Comece agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renilde Santos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Novo Despertar. Muito boa tarde, meus ouvintes do programa Despertar do Conhecimento. Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais um programa nessa terça-feira. Para quem não me conhece, eu sou Renilde Santos, eu sou terapeuta natural, eu trabalho com as plantas medicinais, com homeopatia, com florais, também faço uso da radiestesia, da mesa radiônica, também sou psicoterapia reencarnacionista, faço psicoterapia reencarnacionista, sou terapeuta, né, psicoterapeuta. Enfim, também sou taróloga, eu jogo tarô e também jogo o baralho cigano, além de ser astróloga também. Então, nesse longo aí, desse decorrer, vocês veem que eu faço previsões com tarô, com baralho cigano, com astrologia. Geralmente, quando entra o signo, eu faço as previsões para o signo, faço as previsões astrológicas, né? Diária eu não faço porque na programação da rádio a gente já tem essa astrologia diária, né? Então não tem necessidade assim. Legal dá para o mês inteiro, né? E vamos aí. E agora a gente começa o dia, aliás, a gente começa a nossa noite com a entrevista da nossa querida Cristal Machado. Nesse programa, ela vai falar um pouco da sua trajetória como terapeuta, enfim, né? Porque a gente sempre não começa por acaso, a gente já tem umas tendências, e aí quando a gente vai ver, já está envolvido no mundo dos terapeutas. A Cristal Machado vai dar 2 entrevistas para nós. Essa é a primeira. Semana que vem, no dia 28, nós temos a segunda. E a partir do dia 13 de março, ela vai estar fazendo o programa dela aqui pela Rádio Web Novos Despertar. E vocês vão ver um pouco de numerologia com ela, um pouco de entrevistas também. Enfim, vai ser bastante interessante o programa dela. Então vamos ouvir um pouquinho da Cristal Machado. E na sequência eu faço previsões para o signo de Peixes e dou a agenda também do espaço, tá bom? E aí, Cristal, como que você está? Tudo bem com você? Fala um pouquinho sobre você. Boa noite, Renilde. Boa noite, amigos e ouvintes do programa Despertar do Conhecimento. É muito bom estar aqui com vocês, iniciando uma nova fase para mim, porque alguns de vocês devem se lembrar que eu cheguei a fazer alguns programas com a Rê, né? E que agora eu vou começar uma fase de ter os meus próprios programas na rádio. Então eu acho que é legal vocês entenderem como a Cristal entrou na minha vida, como eu me tornei Cristal Machado, que caminhada foi essa para chegar até aqui nessa nova fase de vida. Então, eu acho que todo mundo que tem esse lado espiritual começa a ter coisas da infância mesmo. E na infância eu tinha muitos sonhos, muita coisa que era bem premonitória mesmo. Eu sonhava e as coisas aconteciam com uma clareza de fatos, assim, as pessoas com a mesma roupa, tudo tão certinho que eu chegava a ficar assustada. E aí faltava o entendimento, né? Eu sonho isso por quê? Eu sonho isso pra quê? Como é que eu interfiro? Como é que eu ajudo? Como é que eu faço? E eu não tinha o que fazer. Porque muitas vezes você fala como criança que você sonhou alguma coisa e ninguém te dá ouvido. Porque imagina, o que uma criança sabe, né? Como é que uma criança pode falar de uma coisa que é do mundo do adulto, que ela nem entende? E aí, a palavra é essa mesmo, frustrada com tudo isso, eu comecei a não querer mais esse dom. Eu não queria mais sonhar, eu não queria mais prever. E eu realmente comecei a ignorar, a fingir que não estava acontecendo, não contava mais.
fui deixando de lado. Deixei tanto de lado que meio que os sonhos deixaram realmente de acontecer. Porque o dom não desenvolvido, não trabalhado, é assim que eu entendo. Você acaba perdendo se você não vai cuidar do que foi dado para você, né? A gente recebe um dom, mas a gente também tem que cuidar. E passaram muitos anos assim. E eu sempre gostei dessa coisa de tarô, de baralho cigano, de leitura de mãos. Fui em muitas pessoas que jogaram para mim. Eu vou dizer que nem todas deram certo. Algumas deram muito certo, outras não, mas isso também é uma questão de energia, né, das pessoas, de como você flui, de como as coisas fluem. Mas eu voltei mesmo para esse mundo com tudo quando o meu pai adoeceu, se eu não me engano, nos anos em 85, 86. Eu estava no colegial, estava ali para completar 15 anos e foi um baque, a vida mudou de vez. Aí a gente começa a buscar um entendimento, não do porquê, mas de repente do que eu posso aprender com isso. Como é que isso vai realmente afetar a minha vida? Como é que isso vai realmente trazer algo, né? O que tinha ali para mim aprender? Aí eu comecei uma caminhada e foram alguns fatos também. Logo depois que meu pai ficou doente, logo depois, uns 3 anos depois, também meu avô adoeceu. Aí minha avó teve um câncer. Foram acontecendo muitas coisas na família que vão mexendo muito com a rotina da gente, né? E você vai ficando mais triste, procurando mais explicações do que eu vim fazer nesse mundo, o que as coisas estão fazendo aqui. E eu tinha perto da casa da minha avó um lugar chamado Illuminati, onde eu fiz os meus primeiros cursos. E o primeiro curso chamava Desenvolvendo o Potencial Humano. E foi muito bom. Eu aprendi muito sobre mim naquele curso. Aprendi de novo a confiar, porque a gente tinha que se entregar de uma certa maneira, né, ali nos experimentos, a confiança no outro. E ali dentro eu fui conhecendo pessoas. Um falou de um curso de musicoterapia, eu fui. Aí do curso de musicoterapia, o professor estava abrindo uma escola de psicanálise com uma outra parceira. Eu fui fazer o curso de psicanálise. E comecei a estudar cada vez mais. No curso, ele falou do tarô com Jung. E eu me apaixonei imensamente por essa linha que o tarô pode ter de terapêutico. De uma coisa que realmente traz o crescimento. O tarô deixou de ser uma coisa só divinatória para prever o futuro, para ser muito mais, para ser um caminho mesmo, um despertar. E aí eu me aprofundei nesses estudos de tarô, de buscar, de ler, de conhecer, de fazer cursos. E no meio deste caminho eu achei um curso de baralho cigano, que muito me encantou. Eu sempre gostei do mundo cigano, eu sempre gostei das coisas, assim, dessa cultura que eu acho incrível, né? E aí eu acabei que por me especializar, por assim dizer, no baralho cigano. É uma coisa que me faz muito bem, é uma coisa que fala muito comigo e que me permite falar muito com as pessoas. Quando eu sento ali na mesa para jogar, que alguém me pergunta alguma coisa, eu vou muito além do que as cartas estão mostrando. É o que as cartas mostram, é intuição, é inspiração, é todo esse mundo que entra na vida da gente. Eu esqueci de dizer que, assim, de formação, de profissão, eu sou formada administradora. Eu fiz o curso de administração de empresas na FMU, me formei, mas, gente, é um mundo que não tem nada a ver comigo. É muita conta, é muito certinho, é muito não sei o quê. Porém, tem um lado desse mundo que permaneceu, que é onde entra a numerologia, né? Que é conta pra caramba. A numerologia também é muito certinha, mas ela é muito gostosa de trabalhar, porque daí, depois daquelas contas, você vai para o humano, você vai para o que ela traz para a pessoa, você vai para os potenciais de cada um. E aí você, de repente, ajuda pessoas a descobrir a sua vocação, a ir atrás dos seus sonhos, né? A perceber as potencialidades que tem
para ir assim fazendo a vida dela cada vez mais fácil, cada vez melhor e cada vez crescendo. E é isso que me fascina no mundo da terapia, quando você pode ajudar uma pessoa a se descobrir. Quando uma pessoa chega no consultório cheia de problema e um dia chega para você e fala assim: nossa, é tão bom você ter entrado na minha vida, você apareceu na hora certa, você me ajudou nisso, você me ajudou naquilo, eu pude crescer, eu pude... É a melhor coisa que existe. Não existe outro presente que não seja o seu cliente feliz com o que aconteceu, o seu cliente feliz com a ajuda que você deu para ele. E é para isso que eu trabalho, é para ver a pessoa que vem me procurar mais feliz, para saber que eu vou poder de alguma forma ajudar, né? Então é essa a ideia, ajudar, iluminar, mostrar um caminho. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com tarô mesmo, veio o convite para trabalhar em site de atendimento. E no site, a gente não podia trabalhar com o nosso nome. Chegou lá e falou assim: olha, você vai ter que escolher um nome para você. Cristal não foi o primeiro nome que eu pensei. Eu pensei em Jade, porque eu sempre achei a pedra linda, aquele verde, aquela coisa, né? Mas quando eu cheguei na reunião das meninas que iam fazer parte do site, já tinha uma Jade. E o tarólogo principal do site, que na época com quem eu estudei era o André Mantovani, falou assim: mas eu tinha pensado para você Cristal. E ficou Cristal, né? Foi assim que nasceu a Cristal. Quando eu comecei a querer falar um pouco mais, não só dentro do site, não só ser aquela pessoa que faz o atendimento ali e termina, a criar um blog, a ter um espaço, eu falei: a Cristal precisa de um sobrenome. Só Cristal? Como é que pode? As pessoas têm nome e têm sobrenome. E aí eu fui tentando imaginar o que poderia ser um sobrenome. E aí lendo, não sei o que, eu tava lendo um negocinho, horóscopo cigano. E aí eu vi, o meu horóscopo cigano é Machado. E Machado é também o nome de solteira da minha avó materna. Aí fez assim, é isso, Cristal Machado. E aí eu que nasci Fabiana Torres, dei lugar a Cristal Machado na minha vida. E assim, nessa caminhada, eu sou agora Cristal Machado, né? A maioria das pessoas até me conhecem como Cristal. E aí fica até confuso muitas vezes, né? Porque quem me conheceu antes não demorou para assimilar o Cristal. E quem me conhece como Cristal, fica Cristal mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz. Mas uma vez, uma amiga minha me questionou: por que Cristal Machado? Cristal e Machado não combinam. Aí eu pensei: como não combinam? Combinam em muito. O cristal é transparente, é verdadeiro. Quando ele bate a luz, ele reflete, então ele ilumina. E o machado, ele pode derrubar qualquer obstáculo. Ele corta da vida da gente o que não é, o que é complicado. Ele corta da vida da gente os obstáculos. E aí eu consegui dar um significado pro meu nome que me deixou assim radiante, né? A iluminação e eu tirar o obstáculo do caminho. Então, o que eu procuro fazer e o que eu vou procurar fazer em todos os programas que eu for apresentar é ajudar cada um que me ouvir a ter uma luz naquela situação, para que os obstáculos sejam realmente eliminados, que eles não existam mais, para que a pessoa possa transpor aquela situação de uma maneira muito mais tranquila, né? De uma maneira muito mais gostosa. Então é assim, a minha intenção é ajudar mesmo, é tentar mostrar esse caminho. Eu espero conseguir, né? E eu vou poder conseguir muito melhor se a partir do primeiro programa que vocês ouvirem, que eu estiver fazendo, vocês puderem opinar, dizer: gostei, quero ouvir mais disso, quero ouvir mais daquilo, porque aí a gente sabe o caminho para seguir, a gente sabe aonde a gente pode realmente tocar. Porque se todo mundo quiser falar mais de trabalho, então vamos falar mais de trabalho, vamos usar as coisas assim
para iluminar a nossa vida de trabalho, nossa vida financeira, como é que eu derrubo esse obstáculo, como é que eu faço? Então, eu quero que vocês me ajudem. Agora, uma coisa que eu não consegui descobrir ainda, se eu descobrir um dia eu conto, é como acertar na Mega Sena. Porque é uma pergunta que me fazem muito. Que eu sou numeróloga também, né? Quais são meus números para ganhar na Mega Sena pela numerologia? Existem números de sorte? Até podem existir. Mas é garantia que alguém vai ganhar na Mega Sena? Não. Né? Então eu não posso chegar para você, para quem for e falar assim, joga esse número que você vai ganhar na Mega Sena. Essa garantia como numeróloga eu não posso dar. Então o que eu posso fazer como numeróloga para ajudar? Estudar seu mapa, falar das suas potencialidades, até das dificuldades mesmo. Olha, você pode encontrar a dificuldade aqui. Por quê? E o que é interessante no falar das dificuldades? Porque uma vez que você conhece a dificuldade, ela fica menor. É como Jung colocava, eu estou colocando aqui de uma maneira muito mais simples. Quando você conhece o arquétipo, você desmistifica o arquétipo. Então aquela coisa que parecia grande, densa, poderosa, quase indestrutível de repente, como vamos pegar o arquétipo da torre, que fala de destruição, fala de queda, né? Quando você entende aquele arquétipo, quando você estuda a torre até o final, você aprende como lidar com ela. Tá, então eu tenho uma queda, o que eu tenho que fazer? Levantar. Como é que eu me levanto? Eu me levanto assim, eu me levanto assado. Aqui, essa situação, eu preciso me levantar indo à frente, eu preciso me levantar dizendo o que eu tô sentindo, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso me levantar de repente me envolvendo menos nas minhas emoções. É claro que de situação para situação muda um pouquinho, não é só, né, o levantar, você tem que levantar e aprender com aquilo. Então, mas aí quando você entende a torre, e eu falei da torre porque o meu aniversário é dia 16, então é um arquétipo muito presente na minha vida. Quando você entende esse arquétipo da torre, você entende que ele, na verdade, ele não vem destruir. Ele vem destruir, sim, uma parte que já não é boa, uma parte que não te faz bem. E que você, por apego, resistência, medo da mudança, não teve coragem antes de fazer por conta própria. Chega num ponto que não existe mais como manter. Então, aquilo precisa acabar, precisa sair da sua vida. Então você tem aquela sensação de que te puxaram o tapete e aí depois que você fica triste, deprimida, como alguns dizem, no fundo do poço, você descobre que no fundo do poço tem ali escondidinha, uma escadinha, uns pequenos degraus para você sair. E aí você consegue ir encontrando o caminho que te tira dali. Então aí você não vê como uma coisa ruim. Ou se a torre está chegando na sua vida, se alguém falar assim, olha, vamos supor que você esteja fazendo um jogo e a carta seja a carta do futuro, de um momento futuro. Você vai passar por uma situação dessa. O que eu posso fazer para amenizar essa situação? Como é que eu posso amenizar? Se eu estou preparada, se eu estou ali pronta para passar por uma situação dessa, o golpe não é tão grande, né? Fica um pouquinho mais tranquilo de atravessar. Eu não digo fácil, porque aprendizado nunca é fácil, né? A gente, para aprender, às vezes demora muito. E o universo pode ser um professor muito malvado. Ele tenta de uma maneira suave, ele tenta 2, ele tenta 3. Aí ele vai cada vez mais complicando a lição e vai deixando a lição cada vez mais pesada, cada vez mais difícil de ser aprendida. Então, quando a gente pode, de alguma maneira, suavizar esse caminho, tornar o universo um professor mais caloroso, digamos assim, né? É muito importante, é muito gostoso, é muito bom. E é isso que eu gosto de fazer. Então, às vezes as pessoas me perguntam, sai uma carta, vou voltar para a torre. Nossa, mas a torre é péssima. Não, não é. Não é, porque mesmo depois que você cai, você tem a reconstrução. E a gente sempre se reconstrói mais forte, porque se aquilo ali me derrubou, eu não vou deixar me derrubar de novo. A gente se reconstrói cada vez mais forte. Então, não tem carta ruim, na minha opinião.
E no tarô cigano, muitas vezes, no baralho cigano, desculpa, eu tava falando de tarô, acabei falando, né, também de cigano. O baralho cigano, quando a gente pega algumas cartas também, por exemplo, como... Deixa eu ver. Como o urso, né? O urso é uma carta que fala em algum momento de traição, fala daquele amigo urso que não é tão sincero com você. Mas ele traz dentro dele, ele, o urso, uma força que o animal tem gigantesca. Então, eu posso ter um amigo urso, eu posso ter alguém que vai me passar a perna, mas eu tenho uma força gigantesca para sair de lá. E se eu usar essa força a meu favor, talvez ele nem me passe a perna, porque se eu usar essa força a meu favor, eu vou ficar atenta e eu não vou deixar acontecer. Vocês já estão sendo avisada, olha, essa pessoa não é como parece, fica atenta. Você pode ali naquele momento que já te deram um conselho, realmente ficar atenta e nem ter a decepção. E nem deixar que aquilo aconteça. Então, tudo isso é a função do jogo. E eu peguei assim, essas duas cartas, porque são cartas que sempre quando sai, a pessoa fica meio, nossa, vem alguma coisa muito ruim. E essa impressão que eu não gosto de deixar nas pessoas. Às vezes, o jogo que não é presencial até ajuda, porque eu posso falar tudo que eu tô vendo sem necessariamente dizer as cartas. E quando a pessoa pergunta a carta, eu posso até falar, mas eu já falei tudo que tá por trás do significado. E aí não tem aquele primeiro impacto que você, quando tá vendo, que a gente como tarólogo ali na hora tem que desmistificar. Não é ruim, não é péssimo. Pode ser muito bacana se você aproveitar a oportunidade. Então, esse é o meu grande objetivo como profissional. Basicamente, eu gosto de trabalhar com tudo que eu trabalho como uma terapia, como uma ferramenta para a pessoa crescer, como uma ferramenta para a pessoa melhorar. Né? E isso pode ser em qualquer situação? Claro, porque se eu estou ligando com uma dúvida que seja amorosa e de repente o baralho cigano, o tarô me aconselha, controla um pouco mais os seus ciúmes, não briga tanto, não seja desconfiada, ao invés de dar ouvido para o outro, vai lá e conversa com ele. E se a pessoa seguir os conselhos que estão sendo dados, então de vez eu ouvir a fofoca, eu vou lá e converso com o meu parceiro, com a minha parceira, né? Eu chego lá e falo assim, tá acontecendo uma coisa que eu não tô gostando. A gente pode conversar? Aí você cresce, você faz a sua relação crescer, né? Você faz as coisas progredirem. E é essa a intenção, eu posso crescer sempre. Eu posso usar isso no lado profissional? Também pode. De repente você faz uma pergunta do profissional e fala assim, olha, o seu chefe está te observando e ele acha que muitas vezes você tem falta de interesse, você não faz a coisa como deveria, né? E às vezes você não está fazendo como deveria porque você não quer ir lá perguntar, porque você acha que perguntar vai ficar ruim para você. Mas de repente é tudo que seu chefe quer, que você vá lá, pergunte, mostre interesse. Ninguém nasceu sabendo, principalmente quando a gente começa num trabalho, ninguém nasceu sabendo. Quando as pessoas entram na nossa vida, a gente não conhece aquela pessoa, a gente tem que conhecer. E como a gente vai conhecer se a gente não perguntar, se a gente não conversar, deduzindo? Eu vou tirar por mim, mas nem tudo que... Se eu for deduzir uma pessoa, eu vou sempre tirar por mim. Mas nem tudo que me deixa feliz, nem tudo que me faz bem, nem tudo que eu aprecio, a outra vai apreciar. E aí? Eu vou fazer por mim, mas eu não vou estar fazendo pelo outro. Né? Então, é essa questão que eu gosto de trabalhar. É da gente respeitar a nossa individualidade, respeitar o outro, e assim ir crescendo, e crescendo, e crescendo cada vez mais. Porque como terapeuta, como taróloga, como numeróloga, eu converso com pessoas de todos os jeitos, né? Eu converso com pessoas que têm religião católica, converso com pessoas que têm outra religião, como a judaica. E aí a gente tem que entender
às vezes até mais em terapia também, né? A gente tem que entender que, por exemplo, a minha crença não é a mesma da dela. Se a gente tem outra religião, a gente tem outro universo de crenças. E aí não cabe a mim julgar certo ou errado. A melhor coisa do terapeuta, a melhor coisa que eu considero que eu aprendi, é não fazer um julgamento de certo ou errado. O que é certo pra mim, não é certo pra Renilde, não é certo pra minha mãe, não é certo para minhas amigas, mas é pra mim. Mas eu tenho que entender que, então, de repente, o que é certo pra ela não é pra mim. E a partir desse momento que existe essa troca, esse entendimento do humano, a gente é um ser humano melhor. É, pra mim também, cada dia, um crescimento. Eu aprendo muito com quem eu atendo. E espero que consiga ensinar bastante também. Espero que essa troca seja sempre de igual para igual, né? Porque todo mundo tem seus problemas. E muitas vezes o problema que a pessoa tem ali eu já tive. Ou eu posso ter no futuro. Então a gente fala com uma certa, né? Com uma certa propriedade. Nossa, eu tô falando, era pra falar de mim, eu tô falando um monte de coisa, mas eu tô falando de mim aqui também, né? Eu tô falando de mim enquanto profissional. O meu lado profissional busca muito isso, busca esse entendimento. E para mim ter esse entendimento cada vez melhor, eu continuo fazendo cursos, eu continuo estudando, eu continuo lendo, eu não posso parar no tempo. Se eu considerar que o que eu aprendi nos cursos que eu fiz até aqui já é suficiente, não é. Tem sempre alguma coisa a mais. Então eu estudei o tarô, eu estudei o baralho cigano, estudei numerologia, fiz também mesa radiônica, florais de Saint Germain. Eu falei no passado estudei, né? Porque é o que eu coloco como um currículo meu, né? Os cursos que eu fiz o curso de constelação familiar, mas eu parei? Não, de maneira nenhuma. Conteúdos sempre aparecem. E às vezes você vai fazer um curso de baralho cigano, por exemplo, e aí você fala para a pessoa que joga. Ué, você joga e você está fazendo curso? Por quê? Porque cada um tem uma experiência. Conforme eu jogo, conforme eu vou aprendendo com as minhas clientes, com os meus mentores, com a minha intuição, com o meu baralho, essa minha experiência é diferente da de qualquer outro tarólogo. Então eu posso muito bem acrescentar a minha vida. E até de repente, durante a aula, fazendo uma pergunta, colocando uma coisa, acrescentar para ele também, por que não? Essa troca é muito positiva. Então não é porque eu já fiz um curso que eu não vou fazer mais nenhum. Não é porque eu já li um livro que eu não vou ler mais nenhum. Eu vou ler tantos quantos eu puder. Eu vou pesquisar tanto quanto eu puder sobre as coisas. Porque é só assim que eu vou conseguir continuar crescendo. E é só assim que eu vou continuar colocando as coisas cada vez de uma forma melhor. Terapia, eu tô sempre atrás de alguma. Eu tô sempre atrás de alguma coisa que eu possa crescer como indivíduo. Para poder cada vez melhor atender quem vem me procurar. Porque se eu parar no tempo e no espaço, vai chegar num tempo que eu não vou conseguir ajudar mais ninguém, porque eu fico limitada. E alguém que está limitado mal consegue se ajudar, que dirá ajudar os outros, né? Então eu estou sempre buscando novos cursos, eu estou sempre assistindo palestras, indo a eventos, né? Para poder realmente crescer, para poder realmente ter uma troca interessante. E é muito importante fazer isso com todos. É muito importante quando a gente está disposto todo dia a aprender e agradecer. São duas coisas que eu tenho sempre essa disposição diária. Aprender uma coisa nova, seja da onde quer que venha essa coisa, seja num vídeo do YouTube que de repente me ensina uma coisa que eu nem imaginava, seja de uma pessoa falando pra mim uma coisa que eu faço que faz muito sentido, seja de uma leitura, tanto faz. O importante é aprender alguma coisa e agradecer. Agradecer muito por esse dia, agradecer muito pelas coisas que acontecem mesmo quando elas são difíceis. E falando em agradecer, eu quero aproveitar esses minutinhos finais do programa para agradecer a vocês pelo carinho, pela paciência de me ouvir e por sim
porque eu sinto quando eu venho aqui falar com vocês que tem uma troca muito gostosa. Então eu quero agradecer cada um de vocês por essa troca. É muito importante, é muito bom saber que tem alguém que está ali ouvindo as minhas ideias, que pode estar concordando ou discordando, mas que eu estou fazendo pensar. É muito gostoso ter isso. Então eu sou grata a cada minuto, a cada segundo que eu passo aqui conversando com vocês. E eu quero dar realmente a minha gratidão para vocês. Eu quero agradecer assim imensamente por tudo, pelo carinho durante o tempo que eu e a Renilde apresentamos juntas o programa Despertar do Conhecimento, onde a gente entrevistou outras pessoas. E pelo carinho que eu sei que vocês vão ter ouvindo o meu programa, que é claro que eu chamei de Machado de Cristal. Sobre esse programa eu vou falar um pouquinho mais no próximo programa que eu vou aqui fazer com a Rê. E vou estar muito aberta a sugestões. Então, se alguém tiver sugestão de tema, sugestão de alguma coisa que quer ouvir, eu vou agradecer imensamente se vocês puderem mandar. Então, estejam à vontade para me mandar mensagem, para me mandar sugestões. Eu vou ler cada uma. E mesmo que em algum momento eu demore um pouquinho para dar uma resposta, eu vou dar. Tá? Às vezes as respostas demoram não só porque a gente demora para ler, mas porque às vezes a gente precisa da intuição, da palavra certa, do momento certo para uma resposta. E às vezes eu espero que essa intuição venha antes de responder qualquer coisa para um cliente. Então, assim, ou para qualquer pessoa que me pergunte alguma coisa, eu tenho cada vez mais feito o exercício de não falar nada levianamente. Então, parar para pensar e parar para refletir muitas vezes me fazem demorar um pouquinho mais para uma resposta. Nem todas são simples, mas é muito importante sempre ter uma resposta, mesmo que ela seja negativa, mesmo que ela não seja aquela que a gente quer. Porque já de saber que aquilo não vai acontecer da maneira que eu quero, eu já vou me preparando para uma próxima oportunidade, para uma próxima coisa, para um próximo evento. Então, gratidão a todos vocês, gratidão por estarem ouvindo esse programa, gratidão por tudo. Eu estava com muita saudade de vocês, então gratidão assim realmente por estarem me ouvindo aqui agora. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem deixar perguntas. Na rádio vocês encontram o WhatsApp, Facebook, então podem acessar qualquer rede que tiver ali no site da rádio para me mandar pergunta, que vai ser um prazer imenso responder, vai ser um prazer imenso voltar a ter essa troca com vocês. O programa estreia dia 13, no horário das 17 às 18. Se eu estiver enganada, a Renilde depois me corrige, mas eu não tô não. Dia 13 de março, uma segunda-feira, estreia o nosso programa Machado de Cristal. Eu conto com vocês, eu conto com a sua audiência para que a gente possa sempre fazer o melhor programa. Gratidão e até a próxima. Bom, Cristal, eu quero agradecer você pela belíssima entrevista que você deu aqui pra gente, falando um pouco da sua trajetória. Foi muito bom ter você aqui conosco. Maravilhosa a sua entrevista, adorei. Agora vamos continuar aqui com as previsões para o signo de Peixes. A princípio eu vou falar um pouco, né, das características do signo de Peixes. Peixes, o período de Peixes vai do dia 20 de fevereiro, começou ontem, até o dia 20 de março. É o último signo do zodíaco e também é o último da série dos signos mutáveis, que dispersam e distribui tudo que os signos anteriores construíram e criaram no ciclo de manifestação. O pisciano sabe que tudo tem um fim, mas também sabe que está na fronteira de dois mundos. Um mundo que termina e o outro que deve começar dentro de um pouco. Peixes permanece neste limiar, sentindo o que ainda virá e o que já foi, tentando ensinar ao mundo a lição de que não há separação. Realmente é o último signo do zodíaco, ele vai fechar, é o 12º signo, vai fechar esse ciclo. E Áries, no dia 21 de março, abre tudo de novo. Então, a gente começa um novo ciclo com Áries, né?
Peixes em um mar de emoções instáveis acompanha todos que estão se despedindo de um ciclo, daí sua relação com os internatos. Os hospitais, onde muitos passam de um plano para outro, também é um lugar relacionado com peixes, assim como os portos. Peixes representam o escapismo, a fuga, a modéstia e um certo ar de vítima que o mundo às vezes exibe. Com a enorme empatia que sente pelos desfavorecidos, este é o signo da justiça divina, pois o céu fala por sua boca. Às vezes o pisciano é saltimbanco na vida, sem saber muito bem como anda e para onde vai, sempre seguindo sua intuição. Peixes vê com os olhos amplos, fixos no horizonte, e pouco lhe interessamos os detalhes. Navegar é preciso, é o lema deste signo incompreendido, sentimental e capaz das maiores loucuras por compaixão humana. O nativo de Peixes almeja o transcendente como Sagitário e Escorpião, mas é sua maneira, sem fazer alarde, sem querer convencer ninguém, mas com uma força de alma que cai como uma bênção para os aflitos. No amor, o pisciano é mais romântico de todos os signos. Ele dá a vida por quem ama. Peixe deseja tanto o encontro de almas que mais nada lhe serve. Contrariado, chora e comove ao ponto de se tornar vítima, por ser instável como o oceano, curioso e explorador. Pode não se adaptar bem ao casamento, mas sua sensualidade o torna um dos amantes mais devotados ao par e à sua prole. Nada de atacar a sua presa. Para os piscianos, o amor deve ser contraído devagar e sempre. Faz o tipo que prefere ser conquistado a ir à luta. Aposta no seu charme e no seu carisma para chamar a atenção. Porém, quando é abordado, costuma se entregar de corpo e alma e tudo mais o que tiver direito. Se o nativo de Peixes costuma agir com moderação na paquera, assim que a relação fica séria, ele mostra suas nadadeiras. Nada de dar tempo ao tempo e esperar que tudo aconteça naturalmente. O pisciano já faz planos de casamento e filhos na primeira semana, mas é extremamente carinhoso e compreensível. No sexo, nem pensar em fazer sexo sem amor. Para um pisciano que se preze, uma coisa anda junto com a outra sempre. Eles são românticos e valorizam o ambiente aconchegante. E as declarações ao pé do ouvido. São muito preocupados em dar prazer ao parceiro e não poupam esforços por isso. Na saúde, Peixe rege os pés, que carregam todo o peso do corpo e representam o fim e o limite, além da humildade. A analogia entre as ordens religiosas dos pés descalços, que demonstra o abandono das vaidades, tem relação com este signo, que também rege o sistema linfático e o centro de energia coronário. É comum ver o pisciano com problema nos pés. Ele não vê direito onde anda, pois seus olhos são os olhos da alma. Na profissão, Peixes está onde ninguém mais está, no laboratório de pesquisa física ou no mercado, vendendo produtos de origem longínqua. Mestre da arte mágica, vendedor do bizarro, poeta cineasta, músico e dançarino, santo, médico, religioso ou mestre de uma ordem espiritual. Ele é aquele que segue os desígnios de um mundo que ainda não nos foi revelado. Seus regentes é Júpiter e Netuno. Seu anjo é Azariel, arcanjo de Netuno. Elemento água. As cores é o azul e o verde. As plantas é a ninféia e a petúnia. As pedras são a ametista e água marinha. E seu metal é o estanho. E a palavra-chave é sensibilidade e percepção. Celebridades dos signos de Peixes: Ana Hickman, Rihanna e Carol Castro.
Agora vamos às previsões dos signos de peixes. Vamos aqui a previsão, vamos ver como que fica. Este ano, né? A previsão é para um ano. Quem quiser, pega logo o papel ou põe para gravar, né? Para lembrar. Este ano, o pisciano vai ter que usar de ousadia, de reverência, vai ter que ser mais ousado mesmo, usar sua criatividade, né? É o que está pedindo. Ele vai ter que ter atitudes, vai ter que ter ação, né? Principalmente para o campo financeiro. Então vai ter que correr atrás mesmo, usando sua criatividade, com um pouco de sociabilidade, não precisa de tanta agressividade assim, né? Pode usar um pouco de sociabilidade, de amorosidade, lembrar que o outro existe, não é mesmo? Para expansão, né, tá pedindo um pouco aí de fé, né, buscar os assuntos da espiritualidade. É interessante também fazer essas viagens com cunho de espiritualidade, passeios, essas coisas todas aí, né? É muito interessante, esse ano tá pedindo essas coisas. A gente tem a gente tem uma lua para o pisciano no meio do céu, no signo de Sagitário, também tá reforçando um pouco nessa lua em Sagitário, ela tá bem buscando isso, né? Buscando esses assuntos mais da parte de espiritualidade, estudos na área também vão bem, né? Estudar, dar uma aprofundada nisso é muito bom. Então, se você puder fazer isso, né? É muito bom. Isso vai trazer para você bastante crescimento, né? Tanto pessoal como espiritual. Então o ano, no modo geral, tá muito bom, né? O pisciano mais intuitivo do que nunca, porque Netuno tá em peixes ainda, né? Vai ficar aí um bom tempo. Muito intuitivo. Se não tem o hábito de usar a intuição, faça isso. Vai te favorecer bastante, né? E mesmo aí na parte do romantismo, dos amores, né? Toma um pouquinho de iniciativa, né? A gente fala que, eu acabei de falar que o pisciano não costuma, né? Ele fica ali, ele fica mais como caça do que como caçador, mas de vez em quando inverter os papéis é bom. Então, se você tá sozinho e quer arrumar um parceiro ou uma parceira, então tenha iniciativa nesse assunto, tá? Tenha iniciativa, que não vai ser mal para ninguém, não. Muito pelo contrário, vai ser uma ótima. Então, essas foram as previsões para o signo de peixes. Então, vamos continuar aqui. Eu vou passar a agenda da Agnes Natoterapias para vocês. Lembrando que na Agnes nós temos atendimentos com psicoterapia reencarnacionista, com florais, com mesa radiônica. Nós temos agora acupunturista, 2 acupunturistas, por sinal, graças a Deus, extremamente competentes. Uma delas é doula, trabalha com o trabalho de dolagem, né, para dar suporte às mamães que vão ter bebês. Ela também dá esse suporte em amamentação, né, que muitas vezes a mãe tem uma dificuldade ali e não tem quem dê esse suporte, né? Agora nós temos na parte de naturologia, ela é naturóloga, trabalha com bastante técnicas naturais, bastante interessante, né? Além da gente ter também tarólogos, numerólogos, enfim, nós temos bastante atendimentos. Maiores informações, dá uma entrada lá no nosso site www.agnesnatuterapias.com.br ou no nosso blog agnesnatuterapias.blogspot.com.br.
Aí você fica sabendo dos nossos atendimentos, a gente tem leitura de borra de café, leitura de mãos, né, e outras coisas mais. Então a gente tem coisas interessantes tanto na parte de esotéricos, né, como na parte de atendimentos, todos na parte naturais, são atendimentos naturais, né? A gente tem atendimentos também com homeopatias, enfim, com uma série de coisas. Então, nossa agenda para março, né, depois desse feriadão, nossa agenda está para março. No dia 11 e 12 de março, nós temos os cursos de Florais Saint-Germain, né? No dia 18, a gente tem a comemoração do Ano Novo Astrológico, um pouquinho antes, porque o Ano Novo Astrológico é comemorado no dia 21 de março, quando o Sol entra em Áries, que aí a gente tem o início do ano, né, para nós astrólogos. E também o equinócio, aqui para nós, o equinócio de verão. Mas, né, como vai cair dia de semana, a gente resolveu comemorar isso no final de semana, no dia 18. Então, eu vou fazer as previsões para o segundo semestre de 2017, com astrologia. Nós vamos ter um workshop maravilhoso com Orlando de Freitas lá acontecendo, né, que é mudando crenças de mente reativa para mente criativa e criando egrégoras. Vai começar às 15h15, né? Nós também vamos ter uma palestra com a Ana Cristina, que é sobre beleza e estilos, né? As pazes com o espelho, né? As mulheres ali, os seus estilos, os seus portes físicos, e ela vai dar uma dica do que é bom a gente usar, do que não é legal, que não vai ficar legal, enfim, é uma dica aí de como você usar, que roupa usar, que tipo de calça, que tipo de saia fica bem, de acordo com o seu porte físico e com a sua pele, enfim, tem todo um visagismo em cima disso. Né? No dia 19 de março nós vamos ter uma oficina de plantas medicinais, que é pomadas, né? Vou ensinar a fazer uma pomada 100% vegetal, para quem não quer fazer uso de nada de origem animal, então vou ensinar a fazer uma pomada 100% vegetal, e é muito interessante. No dia 25 de março nós temos aí o workshop de constelação sistêmica, com a Cristal Machado e a Margarete Palazzi. A Cristal Machado vai falar da constelação em grupo e a Margarete Palazzi vai falar sobre a constelação individual. Né? No dia 26 de março, nós temos o encontro do Círculo de Mulheres, aqui da Agnes Natoterapias. E do dia 27 até o dia 31, nós temos iniciando nossos cursos holísticos e esotéricos, né? No dia 27 a gente está começando o curso básico de astrologia, no dia 28 o curso de runas, no dia 29 o curso de numerologia, no dia 30 tarô de Marsella, no dia 31 baralho cigano. E nós temos também as opções de curso de baralho cigano e tarô de final de semana com a Cristal Machado durante a semana. E a numerologia também é com a Cristal Machado durante a semana. Os demais cursos são comigo, Renilde Santos. E no final de semana, tarô e baralho cigano é com a Cristal Machado. Se quiser saber maiores informações, acesse nosso site ou dá uma ligada lá na Agnes Natoterapias no 2129-7401. 2129-7401. Nós continuamos com os atendimentos familiar, com ambulatório de reiki, dixa e terapias naturais, todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Continuamos também com os cursos de reciclagem de tarô, baralho cigano e plantas medicinais. Continuamos também com as aulas semanais de yoga, de dança cigana e dança do ventre. Querendo saber mais informações, dê uma ligadinha lá pra gente no 2129-7401. 2129-7401.
Continuamos também com a clínica social, com os atendimentos a preço populares, com psicoterapia, com psicanálise, florais de Saint-Germain, homeopatias, né? Dá uma ligadinha lá pra gente no 2129-7401, 2129-7401. E a partir de abril com Orlando, você assistiu a palestra que foi maravilhosa no dia 19, agora de fevereiro, né? No dia 18 de março vamos ter o workshop dele. E no dia 4 de abril vai começar o curso dele, como montar uma palestra e um workshop com técnicas de PNL. Tem uma duração de 1 mês, 4 semanas. E se você viu a palestra, você vai ver que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Deixou uma diquinha aí para você. E no dia 8 de abril ele está começando um workshop, está fazendo um workshop dele, temperamentos humanos, segundo a antroposofia, e perfil comportamental de PNL. E sobre a astrologia iniciática. É muito bom para quem quer trabalhar com os temperamentos, com esses perfis comportamentais, te ajudam bastante se você trabalhar na área de RH, se você trabalha com pessoal, isso é muito bom, te ajuda bastante. No dia 12 de março, eu esqueci de falar, mas tem aqui, no dia 12 de março, nós vamos ter um curso de geometria sagrada com o Carlos Henrique. É muito bom para complementação de estudos com a mesa radiônica. Isso amplia bastante o nosso horizonte, já vai te ajudar bastante no atendimento. E para uma série de coisas, até para artista. Nossa, será? Sim, porque ali tem medidas, até para médico, cirurgião plástico, enfim, porque ali tem medidas que deixam tudo muito perfeito, tudo muito harmonioso. Não vale a pena fazer esse workshop, esse curso, desculpe, de geometria sagrada. Querendo saber informações sobre isso, sobre mais alguma coisa que eu falei, dá uma ligadinha lá na Agnes, no 2129-7401, 2129-7401. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, agradeço por ter ficado com a gente até agora, pela atenção. E semana que vem tem mais. Fique com Deus, tenha uma ótima semana e um excelente feriado de carnaval. Que tudo esteja em paz. Namastê. Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conhecimento com Reni de Santos.